Olá a todos, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo de Matemática, sou professor aí da Escola Lucinda Bastos, do terceiro ano do ensino médio. Essa semana, do dia 9 de novembro até o dia 13 de novembro, a atividade de vocês vão ser sobre função de segundo grau, tá? Então, eu vou fazer aqui alguns exemplos para vocês poderem assistir esse vídeo e conseguir desenvolver essa atividade, tá bom? Eu vou colocar aqui um exemplo. Então, aqui dado a função. Então, dado a função, vou inventar aqui, f de x, aqui, é igual a x ao quadrado, como é função de segundo grau, tem que estar ao quadrado, menos 12x mais 32, ok? Determine. Então, determine. Então, aí a nossa funçãozinha. Determine. Vou colocar aqui, letra A. Então, eu quero saber o f de menos 2. Vou colocar um exemplo com um número negativo, porque sempre falam, né, que o professor só faz com positivo, fácil, e passa depois dos difíceis, né? Então, estou aqui fazendo com um valor negativo. Então, eu quero saber quanto que é o f de menos 2. Né? Então, para calcular o f de menos 2, é só eu substituir o x por menos 2. Então, vou seguir aqui embaixo. Né? Então, na resolução aqui, vou até mudar a cor da caneta aqui, vou colocar um vermelho. Né? Então, aqui, um f de menos 2 vai ficar lá no x ao quadrado. Então, vou abrir parênteses. No lugar do x, eu vou colocar menos 2. Então, menos 2, fecho parênteses, ao quadrado. Né? Vou colocar aqui o quadrado. Vou pegar aqui uma caneta, colocar aqui ao quadrado. Então, menos 12 vezes, lá, o x é menos 2, então menos 2, mais 32. Né? Então, fazendo a continha aqui. Né? Então, o nosso f de menos 2 é igual. Menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Aí menos com menos na multiplicação é mais, então menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Né? Aí agora ali, menos 12, né? Menos 12 vezes menos 2. Na multiplicação, menos com menos é mais, então mais 24. E copio mais 32, né? Mais 32. Então, nosso f de menos 2 dá exatamente 4 mais 24 dá 28. 28 mais 32 dá exatamente 60. Né? Então, está aí. Então, o f de menos 2 é 60 positivo. Okay? Então, vocês vão fazer os exemplos, os exercícios que eu passei, substituindo o x pelo valor que eu coloquei lá. Se for f de 5, no lugar do x, você põe 5. Se for f de 6, põe 6. E aí vai. Né? Agora, a letra B aqui. Né? Letra B. Então, a letra B aqui, né? Determine o zero da função. Então, eu quero saber o zero da função. Como que calculo o zero da função? O zero da função é colocar zero no lugar do f de x, tá? Então, pego a função e igualo ela a zero. Né? Então, vamos lá. Então, eu pego a função. Qual função mesmo? X ao quadrado menos 12x, né? Mais 32 e igualo a zero, certo? Aí, só resolver isso aqui.
Como resolve isso aqui mesmo? Ah, Bhaskara, né, professor? Isso, é fórmula de Bhaskara, né? Então, eu preciso saber quem é o A. O A é o número que está atrás do x ao quadrado. Quando não temos nada, é 1. Temos que encontrar o B. Quem é o B? O B é o número que está multiplicando o x, menos 12. Então, o B é menos 12. E o valor do C aqui é o número que está sozinho, que é 32 positivo. Né? Já sei quem é o A, quem é o B e quem é o C. Agora eu vou usar a formulinha, né? Delta, primeiro vamos achar o delta. Delta é B ao quadrado, tá? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o delta aqui é igual. O B é menos 12, né? Então, vamos abrir um parênteses aqui, menos 12. Menos 12 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 32. 12 negativo ao quadrado dá um número positivo, né? 12 vezes 12 dá 144, né? Aí aqui, faça a regra de sinal, é isso? Faça a regra de sinal. Menos com mais dá menos, e menos com mais dá menos. Então, aqui vai dar menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 32, 128, é isso? 128. Faça a continha de menos aqui. 144 menos 128, né? Dá 16 positivo, é isso? Então, aqui deu 16. Então, 16 é o delta. Então, aqui... Agora, vamos para outra formulinha. X é igual menos B mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o valor do A. Então, aqui vai ser menos da fórmula, e o 12 é negativo. Então, menos o menos 12. Mais ou menos... Professor, já posso pôr direto? Você pode, né? Mas eu gosto de explicar passo a passo aqui, né? Vou pôr o 16 aqui, né? Que é o delta, né? Que nós encontramos aqui. Dividido por 2 vezes o valor do A. O A é 1, né? Então, 2 vezes 1. Então, o nosso X aqui. Menos com menos dá mais. Então, aqui 12 positivo. Mais ou menos. Raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 4, 16. E embaixo, 2 vezes 1, 2. Né? Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Uma positiva e outra negativa. Né? Então, vamos fazer o x1, que vai ser o positivo. Tá? 12 mais 4 dividido por 2. 12 mais 4 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. Então, aqui é 8. Então, vamos para o x2. Né? Então, o x2 aqui vai ser 12, né? Só que no lugar do mais eu ponho menos agora. Menos 4 sobre 2.
12 menos 4 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Então, o zero da função aqui, ó, é 8 e 4. Prova real. Substitui o x por 8 e depois substitui por 4. Tem que dar zero nos dois, certo? Então, esse é o zero da função, bom? Aí agora, eu vou colocar aqui uma letra C, né? Eu também pedi isso na atividade. C. O que eu pedi na letra C? Eu pedi o seguinte. O vértice da função. O que é o vértice da função? Depois, na outra atividade da outra semana, eu vou explicar sobre parábola, tá? Aí eu vou mostrar para vocês o que é o vértice de uma parábola, tá? Mas aqui só para vocês já irem entendendo como é que faz o cálculo do vértice, tá? O vértice, na verdade, ele é um ponto da função, né? Ele pode ser o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, mas isso daí é por uma próxima aula que vocês vão entender o que é mesmo. Aqui é só para fazer o cálculo, né? Então, para calcular o vértice da parábola, né, da função, o vértice aqui é um ponto. Então, eu vou chamar de vértice aqui V, né? Eu tenho o x do vértice e tenho o valor do y do vértice. Então, para calcular o x do vértice, a fórmula é menos b sobre 2 vezes o valor do a. É assim que calculo o vértice. Menos b sobre 2a. Então, o x do vértice vai ser menos... Quanto que é o b mesmo? O b vale menos 12. Então, no lugar do b, eu ponho menos 12. Então, abro o parênteses aqui, ó, menos 12. Sobre 2 vezes o valor do a. O a vale 1 ali, né? Então, 1. Então, o x do vértice aqui vale... Menos com menos aqui dá mais. Então, dá 12 positivo e embaixo dá 2. Então, dá 6 aqui, né? 12 dividido por 2 dá 6. Então, achamos o x do vértice. Agora, para achar o y do vértice, né? O y do vértice vai ser menos b sobre 4, perdão, menos aqui, menos delta sobre 4a. Tá? Então, essa é a forma para achar o y do vértice. Ou também, se você achou o x do vértice que é 6, substitui lá o x por 6. Aí você vai achar o valor do y, né? Então, no lugar do x, você põe 6, faz a continha, aí você acha o valor do y, que é o f de x. Ou vamos usar essa fórmula aqui, tá? Menos delta sobre 4a. Menos, quanto que é o delta mesmo? Opa, delta é 16. Então, menos 16 sobre 4 vezes o a, que vale 1. Né? Então, o a vale 1. Então, o y do vértice aqui vai dar menos 16 sobre 4. Então, o y do vértice aqui deu menos 4. Ok? Então, o vértice aqui dessa função, né, é o x, que é 6, e o y, que é menos 4. Tá? Então, a atividade dessa semana é esse assunto, tá? Calcular o f de x de algum valor, o f de 2, f de 3, o que eu coloquei aí para vocês fazerem, para calcular o zero da função e para calcular o ponto que é o vértice
dessa função, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? Por favor, não deixe de realizar as atividades, tá? Façam as atividades, me procurem no WhatsApp, tá? Mandem no horário de aula, atividade, bom? Se tiver dúvida, pode perguntar. Então é isso, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.